pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar dos erros que ninguém conta quando você é iniciante no Day Trade. Salve galera, meu nome é Danilo e hoje eu vou te falar os erros que ninguém te conta quando você é iniciante no Day Trade. E claro, como evitar esses erros. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Primeiro erro. Entrar com pouco dinheiro na corretora é um dos erros mais comuns entre os iniciantes no Day Trade. Eu aconselho a não fazer isso, por experiência própria. Quando eu comecei a fazer Day Trade, eu tinha essa mania de colocar pouco dinheiro na corretora. Para perder pouco também, para eu ter o meu gerenciamento de risco, então eu pensava, então eu vou gerenciar o meu risco com o dinheiro que eu tenho na corretora. Eu coloco R$100, se eu perder R$100, acabou. Isso é um erro. Quer um conselho? Espera um pouco, tem calma, junta uma boa grana e entra com uma boa grana no Day Trade, porque vai valer a pena você entrar com mais dinheiro para você segurar a volatilidade do que entrar sempre com pouco dinheiro. Entrar com R$100 e querer fazer R$1.000 num mês, é possível? Claro que é possível, só que você tem que ter um setup muito bem definido, você tem que ter um conhecimento muito além do normal, né? E você também tem que ter sorte, porque o mercado financeiro ele é errático, não dá para saber o que vai acontecer. Quer um conselho? Espera um pouco, junta uma boa grana, estuda bastante, aprende bastante, conhece o mercado, usa o simulador, testa setups, testa estratégias, e lá no futuro você entra com um valor maior. Vale muito mais a pena do que você entrar com R$100 hoje, R$200 amanhã, 250 depois, 500 depois. Então eu aconselho você ter um pouco de paciência, juntar o dinheiro e entrar no mercado para ficar de uma vez. Porque você entra com 100 hoje e perde. Aí você tem que colocar mais 100 ou 200, aí perde. Conheça setups, conheça estratégia, faça o seu próprio setup e no futuro você entra com uma grana maior. Segundo erro dos iniciantes do Day Trade. Um dos erros mais comuns também para os iniciantes do Day Trade é passar o dia todo na frente do computador. Olhando a tela, olhando a cada movimento, cada candle, cada minuto, cada segundo. Isso não adianta, pessoal. O mercado financeiro está aí todos os dias. Antes de tudo, você tem que estudar e você tem que definir uma estratégia. Por quê? Bateu na sua estratégia ou no seu setup, você vai fazer a sua entrada e a sua saída. Se der gain, maravilha. Se der loss, você vai ver onde errou e vai melhorar isso. Mas o fato de você ficar o dia todo olhando o mercado, isso não vai mudar nada. Primeiramente, defina um horário. Eu acredito que o melhor horário para se operar é a parte da manhã. Tá? A parte da tarde, talvez depois das 3 da tarde. Durante o horário do almoço até por volta das 3 da tarde, o mercado é muito parado, então não tem volume. Então, como não tem volume, é difícil você aplicar algum setup, né, e ficar esperando para chegar no seu gain. Então, tem paciência, defina um setup, defina um horário. Por isso que eu falo para vocês, usem bastante o simulador. O simulador, ele não vai envolver emoções. Quando você está na conta real, a sua emoção, ela influencia muito no Day Trade. Mas, você pode criar setups, criar estratégias, tudo através do simulador. E o simulador hoje, ele é uma ótima ferramenta para você estudar o que você está fazendo. Então, use bastante o simulador. Não tenha pressa de entrar no mercado de ações. Faça a leitura de candles. Isso é importante também. Isso é muito importante, então tenha paciência e não precisa ficar o tempo todo na frente da tela do computador. Defina um horário, defina uma estratégia, use aquela estratégia e, claro, quando ganhar, quando bater sua meta, sai fora. Não entra mais, desliga o computador. Beleza? Terceiro erro muito comum entre os iniciantes de Day Trade. O terceiro erro
Ele é muito comum entre os iniciantes porque a gente vê o mercado subir, compra. A gente vê o mercado descer, vende. E não é bem assim. Comprar topo e vender fundo. Isso acontece demais. Você entrou numa operação. Você está vendo o mercado. Você está acompanhando o mercado. E o mercado deu uma paulada para cima. Nossa, subiu, subiu, subiu. Aí você fala, vou entrar agora, vou entrar agora. Você entra na operação. E do nada, quando você entrou, esse mercado começa a cair. Tá? Isso eu estou definindo como você estivesse comprando o topo, claro, né? Quando você já estivesse comprando numa área de resistência. Você comprou topo, certo? Comprou topo e o mercado começou a cair. Cair. Bateu no seu stop loss, você já está perdendo, já está negativo. Então você espera. E aí, de repente, o mercado começou a cair. Então, agora eu vou vender, agora eu vou ganhar, porque ele vai cair. Você vendeu. Quando você vendeu, o mercado simplesmente começou a subir. Sabe por quê? Você comprou topo e vendeu fundo. Existem estratégias, existe um certo conhecimento para que você não caia nessa pegadinha. Por isso que eu falo para vocês. Antes de mais nada, conheça o mercado, estude, entenda o que é topo, o que é fundo, o que é suporte, o que é resistência. Eu estou falando isso para vocês porque durante a minha experiência de day trade, eu não sou um profissional em day trade, tá? Tudo que eu estou passando para vocês aqui é com experiência do que eu vivi, do que eu estou fazendo durante todo esse tempo. Então, esses erros eram comuns que eu fazia, comprar topo, vender fundo, passar o dia todo na frente do computador, esperando a melhor oportunidade, achando que se eu fosse tomar uma água, acabou, eu perdi a oportunidade da minha vida. E não é bem assim. Hoje eu vejo que, antes de mais nada, eu preciso conhecer e estabelecer uma única estratégia. Se tiver outras para poder aplicar, beleza, tudo bem, você definir uma estratégia, tal, um setup, e você está confiante naquilo. Tenha um setup, uma estratégia e o conhecimento do que você está fazendo. Você tendo essas ferramentas, até a sua emoção vai melhorar. Você não vai ter medo, você não vai ficar emocionado quando você entrar numa operação, você não vai sair antes da operação, seja por loss ou por gain, você vai manter a sua estratégia. E outra, você vai ter um gerenciamento de risco, porque a partir do momento que você conheceu o que você está fazendo, você vai fazer o seu gerenciamento de risco no tanto que você pode perder. Quando você entra com pouco dinheiro na corretora, o seu gerenciamento de risco é desse tamanho. Você não tem dinheiro para suportar um stop loss técnico, vamos dizer assim. Né? Você só tem dinheiro para suportar stop loss de 2, 1 ponto, 20 pontos no caso do mini índice, 30 pontos no mini índice. Né? Então, quando você tem uma certa quantia legal na corretora, você consegue botar o seu stop loss técnico, que é mais difícil de você ser estopado em uma determinada estratégia ou num determinado setup. Então tenha paciência, continue estudando, fazendo a sua estratégia, teste, continue testando o simulador, beleza? Quarto erro entre os iniciantes de day trade. O quarto erro mais comum entre os iniciantes de day trade é procurar a fórmula secreta, né? O santo graal. Fazendo o quê? A pessoa vai nesses grupos de call, day trade, ou então segue determinados analistas. Pessoal, primeiro, eu não sou contra isso, tá? Quem quiser faz, isso aí vai de cada pessoa, tá? Só que eu nunca tive uma boa experiência. Paguei sala de call, segui diversos analistas, segui exatamente o que eles falavam, quando eles falavam, por que eles falavam, e eu nunca tive sucesso com isso. Sinceramente, essa é a verdade. Tá? Então, estou passando para vocês aqui o que, na verdade, é a minha opinião. Lembrando, isso tudo que eu estou falando é pela minha vivência durante esse tempo que eu estou fazendo day trade, né? E, na minha opinião, salas de calls, tanto o WhatsApp, o YouTube, seguir analistas de determinado, alguma coisa você pode agregar para conhecimento, porque eles estão lá porque eles sabem o que estão fazendo.
Só que não tem dinheiro, não, né, eles não estão perdendo, não tem um lado emocional. Então eles compram aqui e vendem ali, compra aqui e vende ali, compra e vende toda hora. Então, no começo eu não tinha essa percepção. Eu fui começar a ter essa percepção de que isso não ia me levar a nada depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a entender o que realmente é isso. Aí eu fui ter a percepção de que salas de call, para mim, na minha opinião, não serve para nada. O que serve, como eu disse para vocês anteriormente, é estudar e entender o mercado. Quinto erro, muito comum entre os iniciantes de day trade. O quinto erro mais comum entre os iniciantes de day trade é entrar com a mão pesada. Exemplo, só vou entrar com um contrato só. Tá bom, aí eu perdi. Quer saber? Eu tenho que recuperar o que eu perdi. Entrar com 5 contratos e perde mais. Não é possível. Isso foi contra. Não, eu não aceito perder isso. Entra com 10. Então essa mão pesada, ela acaba com a sua conta. Mais uma vez, por experiência própria, eu também fiz isso. E não leva a nada. Você só perde, e na verdade você perde mais rápido. Você coloca um contrato, não deu certo, coloca 5, não deu certo, coloca 10, acabou. Tá? Então, por experiência própria, eu digo a vocês, não façam isso. Como eu falei para vocês, use bastante o simulador para entender sua estratégia, para confirmar se ela dá certo, ou quantas vezes ela dá errado, para quantas ela dá certo. O importante é isso, pessoal. Se você estabelecer uma estratégia ou um setup de 10 operações, você acertou 7 ou 8, beleza, sua estratégia está perfeita. Você errou 2 ou 3, tudo bem, contanto que a sua estratégia seja mais vencedora do que perdedora. Então, é muito simples. Exemplo, entrei com um contrato, minha estratégia foi vencedora. Aí eu resolvi aumentar a mão. Vou entrar novamente com a minha mesma estratégia. Eu entrei com 5 contratos, só que agora eu perdi. Ou seja, você vai sair no negativo. Vamos com calma, um contrato. Pega esse um contrato, vai durante 6 meses. Tá? Então, se quer entrar, entra com um contrato durante 6 meses. É o mínimo, para você perder e ganhar, e você entender quando você perde, para você saber controlar as suas emoções. Sexto erro mais comum entre os iniciantes de day trade. Pessoal, o sexto erro mais comum entre os iniciantes é a emoção. Não tem como deixar de falar, né? Medo, ansiedade, existe tudo isso. Então, entrei na operação, eu não vejo a hora daquela operação acabar. Meu Deus, acaba logo! Né? E aí ela não acaba, ela se arrasta, ela vai, e você está suando frio e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Isso aconteceu comigo. Eu sei o que é isso, mas como que você controla isso? Mais uma vez eu vou falar para vocês, estudando e entendendo o seu setup, a sua estratégia e o que você está fazendo. A partir do momento que você souber o que você está fazendo, por mais que essa operação vá contra você, você vai saber administrar isso. E aí já entra outros diversos erros que não deixam de ser principais. O que eu estou citando para vocês até agora são erros que eu não vi ninguém falando sobre esse tipo de erros, tá? Então, eu estou expondo erros que ninguém te conta, para você não cometer esses erros, principalmente o gerenciamento de risco. Se você juntar o gerenciamento de risco com a sua estratégia, por mais que você, numa operação ou duas, você vá perder, só que em 3, 4 ou 5 você vai ganhar. Então, essa é a dica. Estudar, use o simulador e faça com que a sua experiência trabalhe por você. Mesma coisa de quando você entra numa empresa que você é um funcionário novo, você não tem experiência nenhuma. Conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo essa experiência, você vai ficando melhor, e aí com o tempo você vai fazer aquele tipo de trabalho com os olhos vendados. E a mesma coisa com o mercado de ações, não muda. Você precisa estudar como qualquer outra área para você ganhar experiência
e assim fazer o seu day trade perfeito, tá? Sair lucrativo. O importante do day trade é isso, é ser lucrativo. Você sair, chegar no final do dia, mesmo que você ganhou R$20, mas você não perdeu. Isso importa. Pessoal, então é isso. Eu falei para vocês de alguns erros que ninguém comenta, eu não vejo outras pessoas falando sobre alguns desses erros, né? Então eu decidi expor para vocês, para que vocês não caiam nesse tipo de cilada, tá? O mini índice, o mini dólar especificamente, que é o que eu hoje ainda faço, né? Eu não trabalho com isso, tá? Eu não sou bem sucedido com mini índice, nem com mini dólar, tá? Eu não fiquei rico, eu não tenho um Porsche, tá? Eu não tenho uma casa na praia por causa do mini índice e mini dólar. Eu sou um trabalhador comum e eu me aventuro no mercado de ações. Só que eu resolvi passar o que deu errado já comigo até hoje, tá? Para vocês e para que quem esteja me assistindo consiga evitar esse tipo de erro, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês e espero que vocês não cometam esses erros, tá? Tenha paciência, estude bastante e estude 6, 7, 8 meses simulado, vai no simulador, faz tudo que vocês têm que fazer no simulador. E quando entrar no futuro, entra com um contrato, com uma boa grana na corretora, para vocês não cometerem nenhum mais desses erros, beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Espero que tenham gostado e vamos que vamos. Até a próxima. Fui!